19. A estrutura da matéria e os medicamentos. 1. Não existe matéria sólida que por si mesma, ou seja, ela deriva, como bastante já dissemos sobre o assunto, das gamas energéticas, etéricas e substanciais ou astrais, e tudo isso nela continua a existir para que possa ser. 2. Os elementos que servem de origem e sustentação da matéria sólida, se viessem a sair dela, fariam com que ela deixasse de ser, não apenas perder a condição de solidez. 3. Em uma laranja, por exemplo, tereis a mesma laranja em estado substancial ou astral, em estado etérico, em energias, em luz divina e, acima de tudo, como convém jamais esquecer, com a essência divina ou Deus servindo de motivo fundamental. Porém, depois da luz divina, vindo para os sólidos, é obrigado a respeitar a lei das gamas, pois nada mais é totalmente simples. 4. Com o corpo humano passa-se o mesmo, isto é, ele contém elementos substanciais ou astrais, éteres e energias, a luz divina como base das gamas e Deus, a essência divina, em função de criadora absoluta, onipresente, onisciente e onipotente. Tudo, portanto, se dividindo intrinsecamente, quase que infinitamente, até chegar na divindade, ou essência divina. 5. Em todos os corpos, mesmo nos elementos substanciais ou astrais, e até mesmo nos éteres e nas energias, prevalece a lei das diversidades ou das complexidades. Há, pois, mistura de valores físico-químico-energéticos. 6. Ao comer, beber ou tomar um medicamento, a pessoa oferece os sólidos para os sólidos do organismo, os elementos substanciais ou astrais para os equivalentes do seu corpo, e assim por diante, para os éteres, energéticos, etc. Vede bem como o mecanismo funciona para os efeitos serem normais e eficientes. Quem come, bebe ou toma medicamentos não o faz no que sabe, mas também no que não sabe, não vê e não sente. 7. Não existem medicamentos absolutamente alopatas ou absolutamente homeopatas. Existem, sim, diferenças em termos de porcentagens. Uns podem até ser muito mais alopatas, outros muito mais homeopatas, mas o absoluto, num ou noutro sentido, jamais poderá existir, desde que comportem líquidos e sólidos do plano terrestre. 8. Os planos espirituais apresentam como matéria aquilo que para vós são os elementos substanciais ou astrais. É preciso dizer que variam imensamente nos graus de densidade e, portanto, nos teores vibratórios. É preciso dizer, conseguintemente, que variam imensamente em seus teores químicos. É preciso dizer, em consequência, que nos planos divinizados tudo se elevou à sublimação pela própria capacidade intrínseca de transformação ou mutação. 9. A água é, no conjunto, matéria em certo estado de fluidez, porque, analisando a sua constituição, viremos a encontrar sólidos e muito sólidos. Entretanto, em virtude de sua fluidez, a água circula nos minérios, nos vegetais e nos corpos animais em variações imensas. É fundamental a sua necessidade, e o mundo espiritual socorrista usa a água para muitos fins, tanto a da terra como a do espaço, dos mais diferentes planos ou reinos, pois ela se apresenta nos reinos superiores como altamente sublimada, diremos mesmo divinizada. 10.
Pensam os encarnados muitas vezes que as legiões de socorristas se servem de elementos do plano espiritual para medicá-los. Isso acontece, é claro, mas a realidade é que, para os corpos humanos, importam os elementos do seu próprio plano. Portanto, empregam, ou melhor, extraem os elementos substanciais dos reinos da terra, dos minerais, dos vegetais e dos animais para aplicá-los nos corpos humanos com muita facilidade e eficiência. Todos os corpos possuem duplos ou perispíritos constituídos de gamas, e os socorristas competentes praticam as respectivas permutas em suas constantes aplicações. 11. A água fluidificada são acrescidos, caso seja necessário fazê-lo, elementos espirituais ou materiais, e muitas vezes, quando manipulada por espíritos altamente hierarquizados, com poderosos elementos apenas energéticos que vão atuar sobre as coroas energéticas, chakras e plexos dos encarnados, para a seguir, por indução, atingir-lhes o corpo físico. O importante aqui é o comportamento do paciente, porque o seu modo de pensar e de sentir pode neutralizar tudo, por todo o esforço a perder. 12. O encarnado vive atuando pelo pensamento no corpo físico, mas terá que fazê-lo em cadeia, utilizando as coroas energéticas, os chakras e plexos, etc. E se pensar de modo negativo, bruto, maldoso ou criminoso, ou ingerir elementos materiais venenosos ou contrários, tudo será em vão. Quanto mais dinamizados os medicamentos ou aplicações feitas pelo mundo espiritual, tanto mais necessidade de melhores auxílios da parte do encarnado. Também para os reinos espirituais inferiores, tudo segue a mesma linha, pois os perispíritos continuam densos, provocando reações altamente contrárias, segundo como pense o seu dono. 13. Respirar, todos respiram. Mas o exercício respiratório feito com método e elevação mental pode produzir maravilhas. Por ele, a pessoa vai suprir-se de elementos substanciais altamente carregados de energias na fonte. Todavia, é fácil compreender a diferença que há entre o deserto, a campina, o mar, a mata, etc. Orar é sintonizar com o princípio sagrado para colher divinos recursos. Orar é sintonizar com a mensageria divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo e ectoplasma para curar e estimular, pacientar e elevar o ânimo. Orar é produzir maravilhas. 14. Mas aquele que compreende a importância do amor, vivendo para as boas obras, tem tudo isso ao seu dispor, e mais os grandiosos hospitais e laboratórios do mundo espiritual, para onde serão conduzidos em duplo ou duplos para tratamentos. Para onde vão os espíritos? 1. O espaço infinito está cheio de mundos. Na época presente e imediata, estão computados 1 quintilhão de mundos. Assim afirma o telescópio eletrônico. E isso representa tudo, o fim das contas? 2. Há espíritos encarnados e desencarnados pelo infinito afora. Se não fossem habitações de humanidades encarnadas, entre outras coisas, para que serviriam os mundos? 3. Como as centelhas espirituais emanadas de Deus ou sagrado princípio devem retornar noutros tempos em estado de total equidade vibracional ou em condições de espírito e verdade, como o é o divino princípio, fácil é entender a evolução através dos reinos, espécies e famílias,
pois é enfrentando condições e situações as mais diversas que a consciência total desabrocha. Não importa o que pensam os homens, importa o plano divino. Os homens que já conseguiram ser inteligentes e honestos reconhecem a importância de se harmonizarem com Deus, com as leis regentes. 4. Ninguém nasce nem morre. Encarnar e desencarnar são fenômenos da vida normal, nada mais. Como conseguem pensar os encarnados? Como conseguem pensar os desencarnados? 5. Os encarnados pensam como podem, no plano da evolução feita e dos estudos que possam fazer, pois ninguém pensa como quer, mas sim como pode. O mesmo se pode dizer dos desencarnados, pois o plano espiritual dos desencarnados varia mais do que o dos encarnados, pela imensidão dos graus hierárquicos, quer dos mundos, quer dos espíritos, quer das faixas vibracionais ou céus concernentes a cada planeta ou mundo. 6. Tudo tem duplo astral ou perispírito. O duplo astral da Terra, ou seu plano espiritual, ou perispírito, divide-se em 7 principais. Depois da subdivisão de 7 em 7, numa maravilhosa distribuição de moradas vibracionais, vai para cima de 30.000. E há mundos muito mais, e há mundos muito menos, em todos os sentidos, de tamanho, de hierarquia, etc. Muitíssimos são os livros que tratam disso, e são mais verdadeiros do que alguns livros clássicos doutrinários, cheios de erros e ridículos. 7. Qualquer pessoa sensata pode descobrir que há um relacionamento entre o grau vibracional dos espíritos e dos céus, ou das zonas de habitação astral ou espiritual. Para merecer os céus mais sublimados ou divinizados, importa sublimar ou divinizar o perispírito, e para ingressar totalmente na unidade divina, onipresente, onisciente e onipotente, importa cristificar-se, ou o que pensem disso, porque ainda é cedo para terem noção certa de tamanha realidade, embora seja esse o destino de todos os espíritos. 8. Entendam bem, porque esta realidade é fundamental. Terão de transformar o seu carro da alma, ou perispírito, em uma só coroa de luz divina. Esse é o perispírito dos Cristos, elos divinos, verbos divinos, etc. Como ninguém será eternamente filho de Deus, porque toda centelha terá de vir a ser reintegrada totalmente no princípio, ou Deus, convidamos a que pensem no assunto e conduzam-se em termos de verdade, amor e virtude, para realizar isso o mais breve possível. Assim avisamos, na hora certa, por determinação divina. O diagrama celestial. 1. Todos os planetas começam com a luz divina, adensada ou condensada por altas inteligências que assim comandam. Depois, energias, éteres, substâncias, gases, vapores, líquidos e sólidos formam um mapa de tudo quanto comportam. É maravilhoso o movimento das renovações constantes em todos os planos, reinos, espécies e famílias. 2. Jamais poderia haver os graus mais sólidos sem que as energias e as substâncias fornecessem as determinações sustentadoras. E estas determinações, ou causas, jamais existiriam sem a luz divina, que, por sua vez, depende absolutamente de Deus, a essência divina onipresente, onisciente e onipotente. 3. Portanto, muitíssimo antes dos sólidos estão as energias e as substâncias, obedecendo aos comandos da essência divina através da luz divina.
Há uma cadeia perfeita, normal e vigente, no seio da qual tudo movimenta e atinge a finalidade. 4. Os agentes espirituais comandam de cima para baixo, isto é, centelhas de Deus ou espíritos que atingiram o grau crístico ou diuno, como verbos divinos, agem ou comandam nos devidos rumos. Nada há sem altos comandos providenciais ou sem os altos escalões diretivos. O que há foi e é por eles agenciado. E sem eles nada foi nem é, porque eles são os elos divinos que ligam entre o princípio e a criação ainda embrionária, seja espiritual ou material. 5. Falar no planeta sólido sem considerar a parte substancial, astral ou fluídica é prova de muita inferioridade evolutiva, porque a parte dita invisível é que comanda o visível, visto que esta é sua consequência. A parte substancial é maior, isto é, partindo do centro do planeta, dele muito se afasta ou prolonga, sob a forma de coroas superpostas, os chamados céus ou faixas celestiais. 6. As coroas, faixas ou céus, de dentro para fora, se revelam em crescimento hierárquico, isto é, quanto mais para fora do planeta sólido, tanto mais luz e glória. A Terra, entretanto, é muito inferior espiritualmente, tendo uma larga faixa exterior de trevas e dores. São os umbrais. Quem marca os mundos inferiores ou expiatórios são as faixas trevosas exteriores, e a Terra tem-na ainda bem larga, apesar do quanto já diminuiu desde a sua origem. 7. As trevas mais densas ou mais horrorosas são as interiores. A subcrosta terrestre, astralmente falando, é residência expiatória dos piores espíritos, dos mais criminosos elementos. 8. 7 são as faixas ou céus, em síntese, mas as subdivisões para servirem de morada às diferentes hierarquias multiplicam-se por muitos milhares, e ainda assim, em todos os planos, faixas ou céus, residem criaturas que variam nos matizes hierárquicos nas condições íntimas. 9. Chamamos condições íntimas aquilo que já tem a centelha espiritual desabrochado em si de amor e sabedoria. Também o pranto e o ranger dos dentes aqui estão inclusos, pois uma é a escala, e pelas obras a centelha arrumará para o grau que fizer por merecer. 10. O espírito, a centelha, que sendo então mais crescida ou evoluída, vier a cometer faltas, perderá temporariamente a posição social, pagará os erros, para depois voltar à posição hierárquica anterior, de onde partirá em novas oportunidades de trabalhos na carne e fora dela, para a sua autocristificação. Por cima da lei do karma ninguém jamais passará, e quem quiser tomar a lição celestial, ligue-se aos 10 mandamentos e ao Cristo divino molde. Mude quem tiver de mudar, porque as 2 testemunhas jamais mudarão. Elas não são religiosistas, sectárias ou de bandeirolas quaisquer. Representam a verdade. 11. Para fora das 7 faixas, ou dos 7 planos, ou dos 7 céus e suas muitíssimas subdivisões, está o chamado plano crístico. É o dito céu intermundos, reino do puro espírito ou dos espíritos unos, os verbos divinos que constituem a divina ordem providencial. Eles dirigem mundos e humanidades. Há diferenças hierárquicas ainda, mas tudo já é, no reino do puro espírito, por demais divino, para que as mentes humanas possam sequer cogitar com acerto. E não estamos ainda dizendo tudo sobre a sagrada finalidade do Espírito, da essência que o Espírito Pai é, seus filhos são, e, portanto, a tais glórias chegarão, que por ora não convém comentar. Respeite cada um em si mesmo e nos seus irmãos
a sagrada origem para o quanto antes atingir a sagrada finalidade. 12. Do plano crístico para baixo, subdividem-se imensamente os escalões. Se materialmente é assim, pensem no que é espiritualmente, e pelos escalões tudo é perfeitamente contado, pesado e medido. 13. Leis divinas regem de dentro para fora, espiritual e materialmente, para efeito de hierarquia, de promoção individual, enquanto leis providenciais comandam no sentido das atividades individuais e coletivas, isto é, os escalões que regem, que governam mundos, coletividades e indivíduos. Chegará o dia para cada filho de Deus em que saberá que é juiz em causa própria, para bem ou para mal, e assim sabendo, pensando, sentindo e agindo, divinamente se conduzirá. É de total importância compreender esta realidade, mas podem estar certos, ela só virá por evolução. Ninguém pensa como quer, mas sim como pode. E para poder mais e melhor, importa crescer interiormente. 14. No mundo espiritual superior, são 3 os fatores mais respeitáveis. O primeiro é a moral, que se filtra pelos 10 mandamentos. O segundo é a divina modelagem do Cristo externo. E o terceiro, a revelação, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos. Bem podem compreender que os 3 oferecem lições ou informes, que podem ou não ser aceitos. Entretanto, ouça quem tem ouvidos de ouvir, que nenhum deles vai mudar. A evolução fará crescer na observância da lei, subir na imitação do Cristo e cultivar a revelação em termos superiores. Compreenderam a importância do problema? Porque fora dele, ninguém atingirá o grau de uno. 15. Os espíritos ainda inferiores procuram o reino de Deus através de formalismos e formulismos religiosistas e sectários. Tamanha é a ignorância que desprezam em si a verdade, o amor e a virtude, para acreditarem em bugiarias inventadas por homens. E é por isso que as trevas da subcrosta e os umbrais vivem abarrotados de cientistas, filósofos e religiosos do mundo. Pensam saber muito, mas vivem fora da divina ordem moral do infinito. 16. Entendam isto, porque é imperioso. As coroas energéticos substanciais do espírito melhoram de fora para dentro, e as do planeta melhoram de dentro para fora. Entenderam? Aquele que, se não melhorar para dentro, diminuindo e abrilhantando as coroas, nunca poderá atingir os planos espirituais exteriores, os mais divinizados. Quando as coroas do espírito se tiverem reduzido a uma só, a primeira, que é a luz divina individuada, esse espírito ter-se-á elevado ao céu crístico ou do puro espírito, onde a luz divina universal é o ambiente comum. Ninguém, na crosta, poderá imaginar o que isto representa como participação dos poderes divinos em virtude de gozar das glórias da divina ubiquidade. 17. Os tolos vivem falando da lei dos fluidos, quando querem ou pretendem querer falar dos reinos superiores. Quem manda em tais reinos gloriosos é a verdade como conhecimento e o amor como vivência. A matéria, por assim dizer, é luz divina condensada naquele grau e toma a forma que o espírito pensa e sente. Como o espírito está divinizado, tudo para ele toma aspecto divinizado. Que o Filho de Deus realize em si a verdade, o amor e a virtude, e tudo terá de Deus, que em poderes e glórias paira acima de cogitações humanas. 18. Deus, a essência divina, é onipresente, onisciente e onipotente, mas se manifesta segundo a lei das hierarquias ambientes. Entendam,
nos abismos trevosos, está como que infinitamente invisível, enquanto nos reinos de luz e glória se mostra cada vez mais patente. É a união pela sabedoria e pelo amor que faz o Filho de Deus viver as glórias divinas, pela sintonização. Reinos totalmente divinizados existem, mas é para quem no íntimo se divinizou. Ninguém jamais atingirá o reino do puro espírito sem se afastar do reino do mundo. Quem tiver inteligência de entender, que entenda, para assim se comportar e subir na escala das hierarquias até chegar à sintonização total. 19. Não existe sacrifício ou renúncia do reino do mundo, que o reino do puro espírito não recompense. Entretanto, avisamos, pieguismos ou religiosismos jamais a tais gloriosos reinos conduzirão. Vem o tempo, e já é, em que os rótulos religiosos cairão de podres. Mas pensem bem cada consciência, pois é dever de cada um crescer em si mesmo até a libertação autocristificadora. Os planos ou céus representam graus de sabedoria e pureza, e para subir cada vez mais fora, importa subir cada vez mais dentro. 20. A humanidade entrará para a segunda meia-idade, ou fase de maturidade, e aquelas verdades que estão profetizadas nos capítulos 14 e 19 do Apocalipse terão cumprimento. Tudo virá a ser muito melhor para aqueles que vierem a merecer a terra dos futuros ciclos, e tudo piorará, e muito, para aqueles que quiserem permanecer cegos e surdos aos clamores do céu. Entretanto, repetimos o seguinte: o reino do céu é questão de verdade, amor e virtude, e não questão de religiões, seitas e outros manobrismos de grupos. 21. Quanto são ridículas as agremiações humanas, religiosas ou sectárias, e outras que se acreditam iniciáticas, ao forjarem títulos nobiliárquicos para distribuírem aos seus crédulos prosélitos. Nenhum rótulo, nenhum título, coisa alguma de fabricação humana, com esses propósitos, terão jamais valia perante a justiça divina. Cerimônias, vestes, títulos, posturas físicas, ornamentos materiais, tudo, enfim, que seja de convenção humana, jamais poderão representar sabedoria e pureza. Os lugares de pranto e ranger dos dentes estão cheios de tais bugiarias, juntamente com seus donos e usuários. 22. A doutrina da verdade que livra tem como instrumento vivo, ou para tirar a orfandade do mundo, o derrame do Espírito, ou generalização da revelação. É bom entender a justa sentença do Cristo modelo quando falou aos discípulos, aspas, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas sim o Espírito. Em verdade vos digo que sobre esta rocha edificarei a minha doutrina, e a inferioridade não poderá contra ela. Fecha aspas. 23. Sendo normal que o Pai Divino colocou a verdade que livra como germe a ser desabrochado no imo de cada filho seu, importa compreender os 3 fatores básicos do mesmo desabrochamento: a lei de Deus como fator moral, a modelagem do Cristo como objetivo a ser atingido, o batismo de revelação como fonte de advertência, ilustração e consolo. 24. Os inimigos desse triângulo são os inimigos de si mesmos e da humanidade. Eles demonstram o erro através dos formalismos, das idolatrias, de todos os fingimentos que usam para que a verdade, o amor e a virtude não surjam como únicos e totais fatores de autocristificação. 25.
Aquele que conjuntamente cultivar a lei, o Cristo e a revelação, tudo terá para realizar em si a verdade, o amor e a virtude. Mas aquele que confiar em clérico-farisaísmos, formulismos e todo e qualquer fingimento, certamente se comprometerá com a justiça divina. Que se revele o Filho de Deus, Espírito e verdade, porque assim ele é e quer. A juventude terrestre passa, a fase de maturidade chega e outras obrigações devem ser observadas. Com o término da restauração, apontamos o começo de outra fase evolutiva. Leiam o Apocalipse, capítulos 14 e 19. O céu nunca falhará naquilo que lhe cumpre fazer. Tratem os homens de mudar, se quiserem acompanhar a terra na sua jornada rumo à perfeição. 26. Que ninguém tome para termo de conduta o mau exemplo de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer. Lembre aquele que se queira tornar discípulo da verdade que livra, que todas as Bíblias e codificações são obras incompletas, falhas e omissas. 27. Quem mais puder conhecer sobre a verdade, que o faça. Quem puder crescer em amor, que o faça. Quem mais puder desabrochar suas virtudes ou qualidades, que o faça. Leiam bem o capítulo final do Apocalipse, lembrando que aqui estamos falando para efeito de continuação das mesmas verdades. Deus não muda, a divina providência não muda, mas as humanidades, ainda em processo evolutivo, devem fazer questão de mudar, sempre que possível, até a total autocristificação. 28. Porque o Espírito Filho é oriundo do Espírito Pai, contém em si a fonte divina. Se a infância e a juventude fizeram procurar Deus fora, é chegada a hora, por haver chegado à maturidade, de procurá-lo no templo interior e ali realizar a suprema união. 29. Todos os exteriorismos cairão de podres, mas na pessoa daqueles que se forem tornando espírito e verdade. Ponha cada um a funcionar direito o seu livre-arbítrio. 30. Como Deus, a essência divina, está acima de locais e tempos, faça-se assim cada filho seu. Novo céu e nova terra. Do sagrado princípio tudo parte. Céus e terra surgem e vivem destarte. E no seio do princípio movimentando, fermentam belezas que se vão revelando. Espíritos já na escala gloriosos, de Deus transmitem os ensinos preciosos, afirmando que de Deus os derivados a Ele um dia retornarão divinizados. No código divino esplende a moral, no Cristo divino molde reside o fanal. São testemunhas da verdade imutável, bases vivas da construção inabalável. Fora da lei e do Cristo haverá horror, tudo fenece fora da verdade e do amor. A ignorância e o erro juntos lamentarão, nos abismos da consciência em solidão. Surge um novo dia para a vossa história. Novo céu e nova terra apontam à glória, porém corruptos e invertidos permanecerão, curtindo nas trevas o pranto da solidão. Aos inimigos das verdades proféticas, concitamos a que busquem melhores éticas, fugindo urgente dos vícios da inverdade, que da justiça divina sofrerão severidade.